Bom dia pessoal, tudo bom? Eu sou a Jaque e hoje eu vou trazer para vocês os meus comentários sobre a minha última leitura, A Herança, do autor Amadeu Ribeiro. É um livro escrito pela editora Vida e Consciência, ele tem 343 páginas e Amadeu Ribeiro é um jovem escritor. Ele vem se destacando na literatura espírita, mas eu vou ler resumidamente para vocês a historinha dele. Ele é formado em pedagogia e pós-graduado em docência do ensino superior, em alfabetização e letramento. Ele leciona pelo público infantil na capital paulista. Os livros dele são bem interessantes. Hoje eu vou comentar para vocês sobre esse. Mas só para vocês terem uma pitadinha do que eu vou falar para vocês nos próximos vídeos, ele também tem uma trilogia muito interessante. Começa com Segredos que a Vida Oculta. Depois nós temos A Beleza e Seus Mistérios e Amores Escondidos. Na verdade eu tenho mais livros dele que estão emprestados, mas esses é o que eu tenho aqui na loja para mostrar para vocês conhecerem um pouquinho mais da obra dele. Bom, ele é um autor que faz nós pensarmos muito do que estamos passando no momento, né? Às vezes, quando nós vamos pegar algum livro espírita ou qualquer livro, bate muito com o que a gente está passando no momento para a gente aprender alguma coisa. Esse livro foi muito interessante, mas antes de eu começar a falar sobre ele, eu vou dar algumas dicas para vocês se aperfeiçoarem mais no assunto. Essa história ela é dividida em duas partes. Ela fala um pouquinho sobre a Graciela e sobre o Dr. Márcio e seu companheiro. Com o Dr. Márcio e seu companheiro, o Amadeu vai tratar sobre a questão da homossexualidade. Só que dentre a homossexualidade também tem alguns livros espíritas que fala sobre o que a pessoa passa no dia a dia e qual a visão espírita para reconfortar essas pessoas, porque não é uma coisa muito fácil de ser vivida, ainda mais nos dias de hoje com os preconceitos que ainda se levam. Um livro que eu tenho para recomendar para vocês é 1 Milhão de Finais Felizes, do autor Vitor Martins. O Vitor Martins, eu vou deixar para vocês depois o link. Ele é um moço que faz vídeos também na internet sobre livros e ele escreve livros para esse público. Ele já lançou o livro 15 Dias, mas esse é o seu segundo livro. Esse livro eu acho que é um pouco mais aprofundado sobre o que um adolescente, né, um menino, passa no dia a dia por se assumir, por gostar de menino. Então vai mostrar muito bem como que a família lida, como que os amigos lidam. Você sente na pele o que ele está passando. É muito boa essa leitura, vale a pena você conferir. Se vocês quiserem mais pra frente, eu falo detalhadamente para vocês sobre esse e sobre o 15 Dias, que vale a pena conferir. É uma visão que ele passa bem real mesmo do que os jovens passam, que é bem difícil mesmo, né? Infelizmente tem esse preconceito. E na visão espírita, eu vou indicar para vocês O Preço de Ser Diferente, da Mônica de Castro. Ele também é pela editora Vida e Consciência. Aqui atrás temos um trechinho do Luiz Gasparetto, o meu ídolo que faleceu infelizmente ano passado, que vai contar um pouquinho para vocês da história do livro. Esse livro da Mônica de Castro também é bem interessante, só que esse daqui, ele fala mais da homossexualidade na parte quando você já é adulto. E o do Vitor, ele vai retratar mais a questão da homossexualidade de um adolescente. Então vale a pena você conferir essas duas histórias, porque você vai se aprofundar mais sobre esse assunto. E além do Márcio e do Carlinhos mostrarem essa visão homossexual, também tem a parte da adoção. E para adoção, eu recomendo para vocês 2 livros. Adoção e Preparação dos Pretendentes. São 2 autoras. A Renata, ela é psicóloga, e essa autora aqui de cima, ela faz parte da associação
de adoção desde 1996 lá em Curitiba. Ela também é palestrante e autora de livros sobre adoção e sexualidade. E essa mesma autora, ela também escreveu, né, o livro Pós-Adoção, Depois que o Filho Chegar. Vale a pena você conferir. Bom, eu indiquei um pouquinho para vocês temas parecidos da história do Márcio e do Carlinhos. Mas também eu vou indicar para vocês 2 livros do Gasparetto junto com Calunga, que ele vai falar sobre poder, amadurecimento, leis da vida. Então eu vou indicar Calunga Revela as Leis da Vida, Luiz Gasparetto e Lúcio. É um livro muito interessante também, pela editora Vida e Consciência, que vale a pena você conferir. É um livro muito profundo, vale a pena mesmo. E também tem o Faça Acontecer, que é Você Nunca Mais Será o Mesmo Quando Dominar a Postura Positiva. O Gasparetto com o Lúcio também, junto com a intuição do Calunga. Numa parte do livro, a personagem principal, Graciela, vai se deparar com uma amiga espiritual, né? Uma pessoa que fala sobre a espiritualidade, dá cursos, e ela vai falar muito dessa questão positiva, de nós pensarmos positivo. É bem interessante de você conferir. Bom, desculpa se eu me alonguei um pouco, é que conforme eu fui lendo, eu fui lembrando desses livros para a gente ter mais um aprimoramento, mais um esclarecimento, porque um livro ele abre várias portas depois para a gente aprender mais sobre o assunto, né? E além de tudo, também eu tenho um vídeo do Gasparetto para recomendar para vocês, se chama Você Está Aonde Você Se Põe, que ele vai falar muito sobre isso. Se você tem que se aceitar em primeiro lugar, porque se você se deixa para trás, as pessoas também vão te deixar para trás. E o que eu achei interessante desse livro, que me fez ler rapidamente, eu tinha quase certeza que a Graciela, ela tem isso em si. Ela assume uma postura positiva e você vê muito o amadurecimento dela no livro. O que eu gostei mais do livro foi isso, dessa questão do amadurecimento. Não posso falar tudo do livro, que ele vai perder a graça, mas o que eu posso falar para vocês é que o livro, para mim, ele foi dividido em 2 partes. A primeira parte para mim foi a história da Graciela e a segunda do Márcio, onde eu indiquei para vocês o livro sobre homossexualidade, os livros sobre adoção, e também depois eu também queria falar para vocês em outro vídeo que ele também fala da diabetes. E da diabetes eu lembrei que além do Gasparetto, que eu gosto muito, eu indiquei também o Lúcio, também tem o autor Val Capelli. Eu vou mostrar para vocês depois em vídeo a coleção Metafísica da Saúde, que é bem interessante, que é através, assim, o corpo ele tem essa doença, então ele mostra o porquê você ficou doente, o porquê que aconteceu isso. No caso, eu tenho muita sinusite, por que a Jaque tem muita sinusite? O Márcio, ele desenvolveu a diabetes, depois ele ficou cego. Então vai mostrar isso para nós, cada parte do corpo, o que acontece com a gente, as nossas doenças, o porquê ficamos assim. Então mais pra frente eu vou trazer esse vídeo para vocês, mas eu me indico sim o Metafísica da Saúde, porque você vai entender um pouquinho mais do que acontece com o nosso corpo. Então, como eu estava falando para vocês, a história se divide em 2, da Graciela e do Márcio. O Márcio vai mostrar essas 3 questões, né, que eu falei para vocês: homossexualidade, adoção e a diabetes. E da Graciela vai mostrar o seu amadurecimento. Acontece uma coisa com o pai dela, ela tem que tomar uma decisão, e através dessa decisão que se desenrola o livro. Foi um livro muito interessante, muito reflexivo. Eu não posso contar muito para vocês, senão vai perder a graça. Mas o que eu queria falar para vocês é disso. O que eu mais gostei foi que a gente pode, além do livro, ter outras leituras para nos enriquecermos.
É um livro que faz você pensar nas suas escolhas, nas suas atitudes. E também tem uma coisa, tem um mistério também no começo do livro e que no final do livro vai ser revelado e vocês não vão acreditar em quem é e o porquê isso aconteceu, mas tudo isso pautado no plano espiritual, porque eu tô falando disso, né? Porque eu acredito muito disso, né? Que nada acontece por acaso. Então, o que eu queria deixar para vocês é essa mensagem, vocês pegarem esse livro, ler com calma, refletir, porque é uma história bem interessante de amadurecimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir e comentar, se inscrever no canal que vai me ajudar muito. Nos próximos vídeos eu vou explicar mais um pouquinho para vocês desses livros que eu indiquei, se vocês estiverem interessados em assistir o vídeo. Muito obrigado e até mais. Um beijo.